Voltamos à entrevista com a presidente Dilma Rousseff, que divaga, fala, então dessa vez eu vou interromper mais ainda. Presidente, eu gostaria de falar sobre... A senhora estava comentando sobre o ministro José Serra, ministro das Relações Exteriores, que externa opinião a respeito dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito das declarações bastante frequentes, aliás, do ministro Gilmar Mendes. Inclusive no nosso programa, a gente falando sobre a situação do país e as crises encontradas, ele disse, talvez esse seja o resultado do governo de um poste. A gente pode lembrar isso, exatamente o que foi que disse o ministro Gilmar Mendes. O presidente Dilma nunca tinha ocupado um cargo no executivo e virou presidente pela primeira vez. Mas não seria o caso do poste? O poste. Então, ele disse, esse é o resultado de uma... A senhora é um poste? O ministro Gilmar Mendes tem razão nessa crítica? Olha, todo mundo que apostou que eu era um poste perdeu, viu? Porque falavam que eu era um poste na eleição de 2010, eu ganhei. Falaram que eu era um poste na eleição de 2014, eu ganhei. Agora, o que é lamentável, eu já disse isso uma vez, é que isto não é postura de ministro do Supremo. Ele não pode falar a respeito de uma pessoa que ele pode vir a julgar fora dos autos. Ainda mais de uma presidenta da República. Porque essa história de querer acabar com presidenta mostra também o grau de atraso e obscurantismo, porque proibiram a EBC de me tratar como presidenta. Então é muito triste essa questão do ministro do Supremo falar fora dos autos. É incorreto, é mais do que triste, é incorreto. É algo que eu não acredito que seria endossado em nenhuma democracia avançada do mundo. O Joaquim Barbosa, acho que fazia algumas críticas à postura de alguns colegas que se expunham demais para a imprensa. O Joaquim Barbosa, aliás, é bastante reservado, muito educado, mas não aceita dar entrevistas assim longas, mas ele faz algumas manifestações nas redes sociais. No Twitter, recentemente, ele disse que a única solução para o Brasil seria novas eleições. Olha, eu acho que não se descarta novas eleições em hipótese alguma, principalmente quando querem implantar uma forma de eleição indireta. Agora, eu vou te insistir numa coisa. Eu acredito que é muito importante para a democracia brasileira, antes das novas eleições, a recomposição da normalidade democrática, com o fim do impeachment. Eu acredito que como a senhora vai fazer para conseguir 5 votos no Senado? Dialogando. Não tem outro jeito. Com quem a senhora vem dialogando ultimamente? Eu prefiro não falar com quem, porque eu temo muito, né, que incida sobre a pessoa uma pressão muito forte. O Ciro Gomes, recentemente no programa, em uma entrevista que deu bastante repercussão, disse que é importante para a democracia que a senhora volte. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo, mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão, e somente uma, e uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Sabe, eu, em relação ao Ciro Gomes, eu tenho uma tolerância absoluta. Desde a eleição, a primeira e a segunda eleição, que eu digo o seguinte, o Ciro Gomes pode falar mal de mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Ciro é um homem íntegro, é uma pessoa correta, tem hora que ele é meio estourado. Então eu imagino que esse dia ele estava assim, com um pouco de receio em relação a mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu não serei conhecida como a pior presidenta do Brasil, porque eu não fui e não serei. Eu posso ter cometido erros, pô. Quem é que não comete? Agora, não estou sendo afastada pelos meus erros. Estou sendo afastada porque
não querem que, diante da crise, se continue pagando programas sociais. Por que a imprensa ficaria contra a senhora? Porque ela, eu não digo que é toda não, viu? Acho que tem parte da imprensa que ela aceita a polêmica, ela faz a polêmica, ela dá as versões não só de um lado só. Mas eu acho que a partir de um certo momento, que eu considero que ao final desse ano, houve uma convicção, criar uma convicção que eu devia sair, para dar espaço para fazer as reformas necessárias. Essas reformas necessárias, eu sou a favor de reformas, não quaisquer uma. Eu não sou a favor, por exemplo, de algumas reformas que penalizarão profundamente a população mais pobre do Brasil. Mas a senhora não conseguiria resolver a situação do Brasil porque a senhora não tem uma base para governar. Como que a senhora faria isso? Como a senhora faria as coisas que devem ser feitas, as reformas que deveriam ser aprovadas? Ô Mariana, você acredita que vai passar certas reformas no Congresso? Ou que vão apresentar elas agora? Você acredita nisso? Eu não sei, eu acho interessante a gente esperar. Vamos vigiar, vamos avaliar. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Qual é a sua opinião a respeito? Antes das eleições, nós tínhamos autoridade, porque éramos legítimos, de apresentar as propostas. Não acredito que apresentem. O argumento é de que o país está quebrado, de que a senhora quebrou o país está quebrado e agora não tem mais dinheiro para pagar nada. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o dinheiro do Brasil. Quem tem? Senão a população nunca vai entender isso. Orçamento é o dinheiro que está separado para você gastar com alguma coisa. Dinheiro é disponível. O Brasil tem caixa. A discussão é o seguinte: ele aumenta a dívida ou não? O que ele faz? Paga mais juros? O que ele faz? Não é que o Brasil não tenha dinheiro. A senhora também manteve a taxa de juros lá no alto. Eu fui obrigada para controlar a inflação, porque a inflação corrói o bolso do trabalhador, o bolso de todo mundo. Presidente, no nosso programa a gente sempre deixa as pessoas fazerem perguntas. Eu posso fazer rapidamente várias perguntas Pode. Que os nossos assim, rapidinho, fizeram para você? Rapidinho. Então vamos lá, vou pôr meus Agora, óculos. se a pessoa me perguntar sobre a origem do mundo e de tudo que A Jéssica quer saber como a senhora imagina o cenário político em 2018. Jéssica, eu não gosto de fazer futurologia não, mas eu espero um Brasil democrático, elegendo um presidente que vai defender os interesses da população e continuar incluindo milhões e milhões de brasileiros, e garantindo oportunidade de educação, de estudo, de formação técnica, de ProUni, para todos os brasileiros. A Renata quer saber se a senhora não sabia mesmo nada sobre o esquema da Petrobras. Veja bem, ela é Renata? Renata. Ou Renata, veja bem, tem hoje um Ministério Público, uma Polícia Federal, investigação lá no Paraná, delação premiada, tudo isso para descobrir a corrupção. A corrupção tem uma característica, ela é feita de forma oculta. É próprio da corrupção não querer ser achada. Por isso que a gente não sabia nada da corrupção. Por isso que as pessoas passaram anos e anos, e não foi só no período recente, né? Passaram anos e anos para descobrir alguma coisa. Agora, para descobrir, tem de querer descobrir. Tem de criar as leis que propiciam a descoberta, tem de ter as instituições que fazem a descoberta. O Vitor quer saber qual foi o seu maior erro. Olha, Vitor, maior foi ter feito uma aliança com quem eu não devia. O Gil Carvalho quer saber se a senhora voltar, o Temer ainda será seu vice. Como fica? São essas as consequências dos erros. Temos de lidar com eles. Saberei lidar com isso. O Carlinhos quer saber se a senhora acredita na justiça. Diante de tantas calúnias, como fica o país e o projeto que a senhora sonhou? Olha, eu acho que é fundamental que todos nós acreditemos na justiça. Acho que acreditar nas instituições é uma postura que todo democrata tem de ter. Nós temos de acreditar nas instituições e, além de acreditar,
lutar para que elas sejam instituições íntegras, que elas tenham força, que elas sejam firmes. A gente tem mais perguntas e eu vou mandar para a senhora. Eu vou mandar para a senhora pelo porque a gente está terminando o nosso prazo, mas eu queria entregar um presente. Sabe o que eu vou fazer? Eric Klein trazer o quê? Mariana, eu vou responder no meu blog. Ah, ótimo, vou passar tudo. Vou botar todas. Respostas da Mariana Godoy. Ao programa da Mariana. Obrigada. E aí respondo as pessoas. Isso aqui é um livro. A senhora já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso? Não. Esse é o livro. É o segundo? Esse é o primeiro. Eu trouxe o segundo para a senhora também. Esse primeiro. Mas a senhora tem autografado? Não tem. Então esse aqui está escrito: a presidente Dilma Rousseff, de quem passou pelas agruras do tipo que a senhora passa. Um abraço cordial, Fernando. Então, ele passou pelas agruras. Agradeço. Ele não chegou a tanto, né? Tem outra. Aqui está o segundo. Eu marquei algumas páginas porque eu ia comentar o livro com a senhora. Porque ele fala do Eduardo Cunha. Ele fala que não ia nomear o Eduardo Cunha, mas estava sofrendo pressão para nomear. É tão bom ver o que passa. Por que passa um presidente, né? Conhecer esses bastidores. A senhora vai escrever. Agora você imagina que eu passei pelo triplo. Porque também algumas questões ocorrem por eu ser mulher. Presidenta, boa sorte nas suas viagens, nas suas andanças e boa sorte no processo. A senhora vai estar na Olimpíada, na abertura? Olha, farei todo o meu esforço para estar. Nunca alguém mereceu tanto estar na abertura como eu. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. A presidente Dilma vai responder as outras perguntas no blog. No blog. Boa noite. Muito boa noite.